pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais um Pausa para o Mar. Estamos aí de volta, a gente tarda, mas não falha. E aqui a gente conversa com quem não sabe nada de vela, gente. Mas vocês que acompanham, que querem entrar nesse mundão da vela e não sabe por onde começar, porque esse mundo náutico aí é infinito, né? É gigante. Então, tem muita gente que não sabe por onde começar. Eu falo com você, que tá aí procurando uma primeira experiência a bordo. Então, a gente divide aqui as coisas que eu já vivi, as coisas que eu aprendi. Às vezes eu converso com amigos velejadores, que também são muito bem-vindos, né? Deinha Cupido do Mar acaba acontecendo isso, unindo quem não tem a experiência com quem oferece a experiência. Então, vamos lá, né? Eu sou a Deia Claro e o tema de hoje é: nossa, precisa de força para velejar? Eu não consigo, porque precisa ser forte para caçar aquelas velas gigantes. Eu ouço muito isso, gente. Precisa ser forte? Olha, eu sou forte. Tudo bem que eu imagino que eu seja mais forte que muito marmanjo aí, mas não precisa ser forte não, gente. E eu vou falar para vocês o que acontece, né? Essa impressão que muita gente tem, que precisa ser muito forte. Ou, gente, ó o meu tamanho, eu tenho 1,54 m. E não precisa ser grande. E eu acredito que, assim, o veleiro, ele acolhe todo o porte físico. Cara, às vezes é bom ter alguém pesado lá, a gente precisa de peso também. Às vezes é bom ter um leve, às vezes é bom... Por quê? Porque tudo precisa de um equilíbrio de peso no barco. Então, acaba que serve para todo mundo, gente, todo mundo. E essa é uma dúvida que é muito recorrente. Inclusive, muitas amigas minhas perguntam: ah, Dé, não dá, tem que fazer muita força. Eu falei, gente, vocês acham que eu sou tudo isso de forte também? Eu não sou forte não, meu. Então, vamos falar sobre isso, né, gente? E vocês também, escreve aí pra mim. O que te impede? Se esse negócio aí que você acha que precisa ser forte pra velejar vai impedir. E eu tô aqui pra falar que não, cara, não precisa ser forte. E então eu vou falar um pouco assim, o que eu vejo. É claro que nos veleiros maiores, né, quando a gente tá naqueles veleiros oceânicos que tem, sei lá, 40 pés, dependendo do barco, quanto maior, é claro que é mais pesado tudo, né? As velas são maiores, então é mais que você vai caçar lá. Então, mas o que acontece? Existem ferramentas que ajudam, entendeu? E, por exemplo, quando a gente caça a vela lá, vai subir aquela vela gigante, que é a vela grande, a vela mestra. Aí já vai aprendendo algum nome aí. Aquela vela gigante, ou até a vela da frente, a genoa. Vai caçar ela, vai abrir a vela. É lógico que vai ter um, mas todo mundo se ajuda. Vai ter um lá no pé do mastro caçando, o outro lá na secretaria puxando. E até assim, para subir até lá em cima tem aquelas manivelas, que são as manicacas. Então, existem coisas no barco que ajudam a diminuir todo esse peso aí, entendeu? E também assim, quando quanto mais aquelas, como eu vou dizer para vocês entenderem, os cabos, eles passam por roldanas. Então, quanto mais roldana tiver, mais distante lá, menor a força que precisa. Então, sempre tem uma adaptação para conseguir fazer a manobra, subir a vela.
Inclusive subir a vela chama adriçar a vela. Muitas coisas assim muitas palavras que vocês vão ouvir no barco são completamente fora do mundo aqui fora. Então, às vezes eu vou falando as palavras aqui, porque às vezes só da gente escutar, quando vocês estiverem no barco, nossa, eu já ouvi essa palavra, adriça, entendeu? E aí já vai acostumando, porque uma hora vai ter que aprender, né? Mas para você entrar no veleiro, você não vai precisar saber todos os nomes. Calma, coisa de cada vez, senão já desiste antes da hora. Então vocês já estão vendo que eu sou a prova concreta, que não precisa ser gigante e nem forte. Apesar que eu sou mais forte que muita gente. E então eu falei desse veleiro grande, né? Quanto maior, obviamente, mais pesado. Porque as velas são maiores, é tudo mais longo, a manobra. Mas aí o que acontece? Vão ter mais pessoas também no barco. Então, por exemplo, num veleirinho pequeno, que é, por exemplo, o veleirinho Ding, que é um pequenininho, que a gente chama de monotipo. A vela dele é bem menorzinho. Então, eu sozinha vou lá, caço, faço tudo sozinha, eu bordo, tal, é muito mais leve. E depende também de outros fatores, né? Do vento. Então, é lógico que quanto mais vento, é bom ter peso no barco. Aí tem uma grande vantagem, ter uma pessoa bem pesada. O cara não é forte, às vezes a pessoa é mais lenta, mas ela tem um peso ali que tá ajudando pra caramba, entendeu? Vai ajudar, porque quando tem muito vento, precisa de peso no barco. Aí não adianta uma deinha pequenininha com meu peso pena, apesar que eu sou um chumbinho. Existe, gente, tem lugar para todo mundo no veleiro. Para todo porte físico, se é forte, se é fraco. Às vezes, por exemplo, eu não tenho o peso que precisa lá quando a gente tá numa regata, muito vento, precisa de muito peso. Gente, chama outras pessoas que são mais pesadas. Essa pessoa vai ser útil também. Mas, por exemplo, como no barco tudo é um equilíbrio, para arrumar, às vezes quando a gente faz a manobra, por exemplo, dar o bordo, que é virar o veleiro pro outro lado, quando a gente está velejando contra o vento. Às vezes, o que acontece é a vela ficar enroscada. Enrosca ali, né? Tem esses enroscos. Só que você tá lá no contravento, todo mundo fica no peso certinho. Por quê? Porque é o melhor rendimento do barco. Isso eu tô falando na regata, né? E aí, arruma a saia da vela, que é quando a vela enrosca ali. É bom ser alguém levinho que vai lá arrumar, entendeu? Porque não vai alterar muito o equilíbrio do peso do barco. É melhor do que um pesadão. Então, nesse aspecto, é bom ter uma pessoa leve também. Dá pra entender, assim, mais ou menos? Porque muita gente vem falar comigo achando que ou tem que ser grande, tem que ser forte, tem que ir falar comigo ainda, eu com esse tamanho. E eu vejo que é muita dúvida que tem sobre isso, que tipo assim, é antes do aprender a velejar, né? Que muita gente se priva, nem começa, porque já tem essas crenças aí. Então é sobre isso que eu ando falando bastante, né? Porque não adianta a gente falar de técnica, vai fazer um curso, legal que seja, mas se a pessoa já tem essas crenças, né? Essas crenças que limitam, ela já não vai dar esse primeiro passo de fazer o curso. E às vezes é uma coisa que ela quer muito. Então, por isso que eu tô falando, chega, gente, chega mais, chega. Você pode vir. Se for isso que te impede,
Não é mais isso. Se você estiver escutando aí, depois fala pra mim. E que mais? Então, cada um tem uma habilidade no barco, né? Se você for só para sentar ali no peso, quantas vezes eu já fui, gente? Só ali no peso. Teve uma regata aí que eu fui, a primeira vez que eu fui numa Santos Rio, que é Santos, Rio de Janeiro, que é uma regata, gente, eu acho que é a regata mais difícil aqui do Brasil, porque é bem pauleira, viu? Realmente é bem pauleira. Eu fui pra ver como é que era, né? Que todo mundo falava. Ah, não, é muito pauleira, não vai não. Nossa, vai porque é muito legal, por isso mesmo. E eu falava, meu Deus do céu, eu quero ir pelo menos uma vez pra ver como é que é. E muita gente falava, nossa, deve ser louca, pra quê? Isso aqui. Eu falei, bom, já que eu tô tendo a oportunidade, né? Deixa eu ir uma vez. Pra falar que eu fui, pra ver como é que é. Não precisa ficar voltando todo ano. E no final das contas eu fui de novo, fui 2 vezes. E só que eu fui num veleiro assim, bem grande, cheio de tripulantes que são super velejadores, super feras, e tava eu no meio lá foi eu e 12 homens. Imagina só. Imagina se eu cacei uma vela. Não cacei nada. Mas o que acontece? Só de você estar lá, daí um começa a passar mal, o outro passa mal. Eu já tive essa vantagem de não passar mal. Por exemplo, eu podia descer lá embaixo e pegar as coisas, porque assim, quando entra no barco, é pior esse negócio de passar mal, porque você tá lá num lugar fechado, balançando, não é legal entrar, principalmente se você acha que vai passar mal. Então, no final das contas, era uma coisa, eu podia descer para pegar alguma coisa, eu tava bem, e isso já ajuda, entendeu? Eu fui a regata inteira com eles, fiquei no peso com eles, pra lá e pra cá, mas eu não cacei, porque já tinha tanta gente fera no barco, que pra mim, que função que sobraria? E foi muito legal e muito sofrido, mesmo assim, gente. Então, é outra coisa que eu vejo. Quando eu vou... Pra mim é tudo é oportunidade de aprender, né? Essa aí foi um grande aprendizado pra mim. E eu vejo que quando você vai num barco que tem esse pessoal que é super profissional, tem gente que tá há 15 anos velejando junto. Então, mas tá vendo? Eles sempre precisam de mais gente. Eu fui convidada para ir com eles, então eu fui com maior honra. E é legal ir num barco também que não tenha todo mundo super pró. Por quê? Porque você vai ter função no barco. Entendeu como é que é? Então a gente sempre aprende. Quando você tá sempre ouvindo lá. Sempre ouvindo. E eu, quando pulo de barco em barco, cada tripulação é uma história. Eu acho que isso é muito legal de ir aprendendo, porque a gente vai ouvindo. E ao mesmo tempo, quando a gente está fixo numa mesma tripulação, você fica mais harmônico, né? Você olha, você já sabe, que nem eu fico lá no Beleza Pura, faz tempo que a gente tá, eu vou em bastante regatas com eles, então eu já fico ali na minha função, na secretaria, olha, o proeiro lá que tá lá me olha, a gente já sabe o que vai fazer, o que vai subir o pau, desce o pau, vai dar o jibe. Então a gente já vai pegando essa sincronia, e isso é muito importante no veleiro. Inclusive, para falar da força. Vai vendo, vai vendo. Por exemplo, quando a gente vai dar a manobra, né? E tá todo mundo engrenado, desde o timoneiro que vai avisar lá, ó, gente, a gente vai dar o bordo agora, tal. O cara que vai soltar a vela, se ele soltar na hora certinha, o cara que vai caçar do outro lado, porque um lado solta
o outro caça, né? Vai puxar o cabo ali que é a escota para a vela mudar de lado. Se o cara solta na hora errada, vai ficar pesado? Vai ficar pesado, até pro cara forte. Agora, se tá todo mundo engrenado, o negócio funciona, que é uma beleza, pessoal. Então, o cara soltou lá na hora certa, vai ser leve de puxar. Entendeu? Mais uma coisa. Então, quanto mais engrenado você tá, menos força faz também. É claro que, por exemplo, teve algumas vezes que eu tava lá, eu ficava no pé do mastro lá, que é o mastro do veleiro, né? Ali dá pra caçar a vela, aquele balão que é uma vela imensa, é a mais linda, que sempre quando o pessoal vê, fala, ai, que lindo, tudo colorido, é a vela balão, que fica lá na frente. E ela é usada quando tem o vento de popa. Então, quando tá vento de popa, sobe o balão. Aí a hora de subir o balão, quando tem muito vento, você tá naquele veleiro grande, por exemplo, pra mim o 38 pés lá, que é o Beleza Pura, eu subo aquele balão, mas quando tá ventando muito, o proeiro lá, ele já vê que precisa me ajudar. No finzinho, cara, vai lá e ajuda. E ok, gente, eu não quero ser mais forte que nenhum homem, mesmo se eu for. Não é minha pretensão. Então, no veleiro todo mundo se ajuda. E quanto mais você conhece a tripulação, é mais fácil, né, de se comunicar, já vai saber quem vai fazer o quê. Então, isso é uma vantagem, né? Quem tá velejando junto há muito tempo já se engrena e as coisas acontecem para fazer as manobras e tá tudo mais em harmonia, então menos força que precisa. Agora, quando tá a pauleira de vento lá, aí, tanto é que assim, é tudo mais pesado, né? Precisa de mais ajuda, mas vai ter a manicaca. Eles já sabem que para eu subir sozinha lá, se eu for subir aquele balão, eu vou precisar da ajuda. Já vem alguém ajudar a terminar lá. Mesmo assim, põe a manicaca, que é a manivela, porque para finalizar lá. Então, todo mundo usa. Não é que, eu sou fartão, vai na mão. Não, nem precisa. E uma coisa certa no veleiro, né? Quando você vê que tem que fazer muita força, tem coisa errada. Então, nossa, não vem de qualquer jeito, não, de jeito nenhum, não tá vindo. Gente, tem coisa errada, tem alguma coisa enroscada no cabo, não é pra fazer essa força louca. Porque usando lá a manicaca o negócio vai. Agora, se entalou o negócio e não vai mesmo, não é na força que você vai resolver, porque inclusive pode até estragar alguma coisa, tem que ver o que aconteceu. Então tem alguma coisa errada, já é um sinal para, opa, vamos ver. Deixa eu ver que mais. Eu marquei umas coisas aqui, né? Para eu não esquecer de falar tudo que eu lembrei aqui das coisas que eu vivi. E esse negócio do peso, do equilíbrio do barco, então é muito importante o peso. É lógico que você não precisa ir um marmanjão grandão num veleirinho pequenininho que nem eu tenho o Optimist, que é da criança, nem eu entro nele se eu entrar a fundo, que depende do peso. Mas a partir que vai crescendo lá o veleiro oceânico, daí já é diferente. Então, às vezes, sempre é útil, precisa de peso. O barco precisa de peso. E por isso que eu falo, se inscreve lá na bolsa de tripulantes. E fala que você não tem experiência, você quer estar lá, cara, de peso. E você pode ser chamado. Quanta gente que eu conheço que já foi de peso? Eu já fui, no começo. E nem só no começo. Eu não falei dessa regata aí que eu fui na Santos Rio com o veleirão lá, o Xamã, que eu fui de peso praticamente. E foi muito legal. Eu fui de peso e de servidora. Mas foi legal.
E tudo é útil. Porque alguém que desce lá e não passa mal, num veleiro que tá todo mundo passando mal, gente, a pessoa vai passando mal, vai entrando e sai do peso. Então, qualquer peso que tá lá na escora, que a gente fala, né, ajuda. Então, era melhor estar meu peso lá, mini ideinha, do que nada. E é assim, por isso que é muito legal. Acolhe todo mundo, forte, fraco, pesado, leve. E é muito mais assim, eu falo, não é só força, né? É a cabeça, gente. Tem que usar a cabeça. Quanto mais, quanto melhor a estratégia que tem, melhor o negócio flui, né? Que nem a vida. O barco é que nem a vida. Tem que estar em equilíbrio, gente. Se está tudo em equilíbrio funcionando, o veleiro vai que vai. O veleiro é isso, é a nossa vida. E, por exemplo, tem gente que me fala, eu sou muito pesada. Tem um amigo que fala, Deinha, mas eu com esse peso pesado, nunca que se eu for no barco, ele vira. Aí, gente, eu falo assim, inclusive atletas, né? Daí tem os profissionais da vela, que eu tô falando, a gente é amador, né? A gente é curtição, mesmo nas regatas. Agora, os profissionais, né? Os caras recebem para velejar, os atletas mesmo. Tem velejador que é bem pesado, tipo assim. Por quê? Precisa disso na classe que ele vai velejar. E aí conta, inclusive pesa, né? O indivíduo precisa ter tantos quilos para velejar naquele barco. E aí soma o peso da galera, entendeu? E às vezes é bom ter um cara pesadão lá e forte para a função dele. E um magrinho ágil que tá lá também para a função dele. Todo mundo é útil. Não venha com essa história, sou muito gordo, sou muito magro, sou fraco, sou baixinho, sou alto. É lógico que cada um vai ter as suas dificuldades e as suas facilidades, né? De acordo com o seu porte físico, com a sua energia que seja, seu condicionamento. Mas vai que vai, né? Se você é uma pessoa que não quer saber de ir lá e pra cá, minha mãe olha o barco, eu falei, mas o que você acha isso aqui? Ela falou assim, eu acho que precisa ter muita força, eu não sei como você aguenta viver pendurada no barco, tem que ficar segurando toda hora, que loucura, não... É isso que passa na cabeça dela. Um dia eu perguntei, e eu imagino que isso passa na cabeça de outras pessoas também, né? Não só da minha mãe. E eu achei interessante ela falar isso. Ela vê as fotos, né? É lógico que a gente tem que se segurar também, né? Tem momentos, tem manobras, tem uma coisa que é regata, que é a competição, a corrida, e tem uma coisa que é passear, né? Fazer uma travessia também. Tem várias modalidades. E eu falei, nossa, então é isso, porque muita gente pensa assim também, não é só ela que pensa. Fala, nossa, ela acha que eu sou muito forte porque eu vivo pendurada no barco. Eu falei, olha a imagem que eu passo. E não é assim, gente. A gente não fica pendurada a hora inteira. Você acha que alguém aguenta ficar pendurada a hora inteira? Tem os momentos de respiro também. É que nas regatas, que são as corridas, tem muita manobra, tem muito mais manobras, né? Pra lá, pra cá, daí você tem que passar de um lado pro outro e vai, é lógico que tem que se segurar, às vezes dá uma pendurada assim, mas não leva isso como se fosse o dia a dia, porque não é. Tem gente que vai deitadão. Uma vez aqui na Ilha Bela eu fui com a Nádia do Mistral. Ela tem esse veleiro e me chamou eu e o Clauberto para ir com ela, com o filho. A mãe dela foi, uma senhorinha muito bacana. A gente foi numa regata aqui na Ilha Bela. Festiva, né? Ilha Bela tem umas regatas festivas também, viu, gente? Pode vir. Não é só sangue nos olhos, não. Tem a regata do camarão, a regata da caipirinha.
E a gente fez a regata da caipirinha nesse veleiro, no Mistral. E é super engraçado. E quando eu fui ver lá dentro do cockpit, a mãe dela, uma senhorinha muito bacana, tava lá dentro tomando uma caipirinha, enquanto a gente se matava lá na regata pra lá e pra cá. Ela tava lá feliz da vida, tomou uma caipirinha na regata e a gente foi super bem e saiu feliz da vida. Participou da regata, ela foi lá pegar a medalhinha dela também, ué. Porque ela tava com a gente, ela é a tripulante. Então, tá vendo como dá pra participar de várias formas, né? Basta saber escolher o lugar certo, né? Dá pra entrar assim nessa da regata, ou de um curso básico, ou fazer um passeio primeiro. Às vezes você fala, eu não quero ficar aprendendo isso. Tem gente que acha um saco esse negócio de nome, de não sei o quê. Eu não quero saber essas coisas. Faz um passeio, velho. Nem todo mundo é nerd como eu, que fica lendo, estudando. Mas eu acredito que assim, a partir de um passeio, você vai se interessar. Porque você vai puxar lá, puxa isso, puxa aquilo. Você já vai aprender que chama caçar, e enfim, se chamar puxar também no começo, qual o problema? Você sabe que vai fazer lá. Porque aí você vai querer saber o nome. Qual tá o nome daquilo lá que vai puxar essa vela? Ah, tá, é a escota. Qualquer escota que você vai puxar, vai estar caçando a vela, por exemplo, né? Nas manobras. Aí, assim, qualquer cabo que tá levantando é uma driça. E as coisas vão se encaixando. E ontem eu assisti uma live de velejadores, de instrutores de vela, inclusive, que eu achei uma coisa fantástica, que falaram, né? Maneiras de começar, né? Os instrutores estavam falando que a gente tem que acolher as pessoas para ter uma boa primeira impressão. E realmente é isso. Se você não tem uma boa primeira experiência, pode ser que você não volte mais. Muita gente não volta mais. Fiquei sabendo de gente que comprou veleiro, tava assim, nessa coisa louca, né? Eu vou comprar, eu quero. E comprou, tipo assim, logo mais vendeu, porque nem sabia, às vezes compra um veleiro que nem é ideal. Por isso que é legal experimentar, né? Passa de um pro outro, às vezes nem quer comprar um veleiro ainda. E então essa primeira impressão, eu acho que a gente tem que fazer da melhor forma possível para agregar as pessoas no mundo da vela, né? Que o nosso papel é esse, chamar a galera aí para velejar nesse mundo maravilhoso aí que está crescendo. E outra coisa que eu ouvi além dessa história, né? Porque às vezes sua primeira experiência é terrível, num veleiro que não é seguro. Às vezes tem pessoas que ensinam na maior boa vontade e não tá passando uma instrução legal para a pessoa, e isso não é por maldade, né? E tá na boa vontade, e às vezes acaba que a experiência da pessoa não seja legal, e pode acontecer de ser sensacional também. Então, tudo que der para falar aqui sobre isso, a gente vai falando, né? E outra coisa que eu achei muito legal nessa live que eu assisti, eles falaram, é legal começar com um curso básico, que seja, daí uns falaram, ou pegar livros para ler. Eu falei, não, eu já fiz, tá vendo, olha as minhas experiências, né? Eu já comecei do avesso na regata, e antes de tudo o que aconteceu, eu peguei um livro. Quando eu fui, vou contar essa história então do livro. Aí é pior, gente, é pior ainda. Porque quando a gente pega um livro para ler, foi o que aconteceu comigo. Eu fui lá perguntar pro meu amigo velejador, Fabito, eu quero aprender a velejar, e aí, como é que faz? Ele falou, eu vou te emprestar um livro, mas assim, era o xodó dele. Ele falou, você vai me devolver esse livro, hein? Eu falei, claro que eu vou devolver. Que era uma coisa super básica.
Era super básico de vela, eu nem lembro o nome do livro. Peguei, comecei a ler aquele livro. Me deu um desespero, porque eu não entendia nada. Eu falei, cara, eu não vou conseguir velejar nunca. Não tô entendendo nada. De bordo pra lá, vem contravento, jibe, não sei o que. Tinha uns desenhinhos assim. Eu falei, cara, não tô entendendo nada. E foi uma sacada muito boa, porque que eles falaram. Daí um instrutor falou lá, às vezes não é bom você ler o livro antes. Faça, né, esteja a bordo antes de pegar o livro. Porque você estando a bordo, você já vai ouvir, você vai saber o que é uma genoa. Não tem como você não aprender, você vai saber o que é a vela mestra. O que é fazer, dar um bordo, você vai viver aquilo. Então, você dá um bordo no barco, depois você vai pegar o livro, bordo e falar, eu sei o que é aquilo. É muito melhor para entender, aí o negócio deslancha. Porque para mim, realmente, eu sou essa aí que pegou um livro e ficou desesperada e não entendia nada. Tanto é que daí eu fui entrar no barco depois. Fora que tem os 1000 nomes lá que é terrível. Então, é legal ler os livros de história de quem passa as aventuras. Agora sim, manual de instruções para velejar antes de entrar no veleiro, cara, é difícil. É melhor você primeiro experimentar ali, ver ao vivo, puxar lá para cá, e quando você pegar o livro, aí as coisas vão encaixando. E é isso, já contei um monte de história, né? Então, eu queria convencer vocês aí que esse negócio da força, do seu porte físico, não precisa ser um empecilho para você ter a sua primeira experiência a bordo. Beleza? Então, eu tô aqui para ajudar a você a escolher essa sua primeira experiência a bordo, que seja nota 10. E para você que não sabe nadinha, que não sabe velejar, que mora longe da praia, e você pode ter sim essa primeira experiência a bordo e ela ser bem bacana. Tá bom? Até mais então.